Olá a todos, meu nome é Melissa, mais uma vez eu estou aqui para uma aula. A aula de hoje vai ser bem introdutória, vai ser alguns conceitos iniciais e alguns pontos da lei que eu gostaria de explicar. Basicamente os primeiros artigos dessa lei e eu espero que vocês gostem, apesar de, como eu disse, ser uma aula mais introdutória de conceitos iniciais, também é muito importante para o desenvolvimento do curso. Bom, para introduzir um pouco, eu quero falar com vocês a respeito da hiperconectividade. Eu acho que já é senso comum que a hiperconectividade existe, a gente está o tempo todo conectado constantemente, e ao mesmo tempo em que, por exemplo, eu posso fazer uma compra de um produto da China através do meu celular, eu também posso, através desse mesmo aparelho, conversar com uma pessoa em outro país. Então, isso acabou deixando clara, né? Isso deixa claro a importância que a gente tem hoje em dia de tutelar a respeito desse mundo digital que a gente vive e principalmente com relação aos nossos dados. Pode passar, por favor. Para introduzir melhor a lei, eu vou começar no artigo 2º, que é basicamente sobre os fundamentos dela. A lei tem por fundamento o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, que é basicamente o titular como protagonista dos seus dados, como o dono, né, de questões relacionadas ao tratamento de seus dados, a liberdade de expressão de informação e de comunicação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, que inclusive a gente já falou um pouco aqui no caso Trump versus Twitter a respeito disso, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, como não poderia deixar de ser, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e, por fim, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania. Bom, para falar um pouco melhor, eu não vou trazer a lei aqui escrita, porque eu acho que fica muito mais didático se for como uma conversa, né, se eu explicar sobre isso, e eu vou falar então um pouquinho da territorialidade e aplicabilidade em conjunto e propondo uma reflexão para vocês. A reflexão que eu quero propor é a gente pensar, se eu, por exemplo, aqui no Brasil, estou conversando via Facebook com alguém que está na Inglaterra, a LGPD ela vai se aplicar nesse caso? A resposta para essa questão é bem simples e ela pode ser encontrada no artigo 3º da LGPD. Esse artigo ele vai falar que a lei ela se aplica para qualquer pessoa que trate dos dados, independente do meio, ou seja, inclusive meios físicos de formas escritas, por exemplo, digitais e por aí vai, do país da sede e do país dos dados. Contanto, é claro que a operação ou a coleta dos dados seja realizada no Brasil e que o objeto do tratamento seja fornecer bens ou serviços ou ainda seja tratar dados de indivíduos localizados no Brasil. Com isso, a gente consegue a resposta para a nossa questão, que assim a LGPD se aplica nesse caso, se aplica em questões relacionadas a uso de plataformas que não se limitam ao Brasil, por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, e é importante abrir um parênteses que o Facebook, como é o caso do exemplo, ele tem que se adequar tanto à LGPD quanto à GDPR, né, a Lei Geral de Proteção de Dados da Inglaterra. E aí aqui eu abro um parênteses que eu acho essencial a respeito da balcanização da internet. Esse fenômeno ele acontece porque muitos países têm políticas de privacidade mais restritivas em comparação com a nossa ou com a da Inglaterra, da Europa em si, dos Estados Unidos, e isso acaba fazendo com que o Facebook não queira trabalhar com esses países, justamente porque se a plataforma entrasse nesses países, ela deveria se adequar à política deles também. Então, para evitar que a política deles se torne mais impeditiva e mais limitada, eles preferem não entrar dentro desses países. E se a gente for pensar num âmbito em que nas inovações que o Facebook gerou para a gente, tanto socialmente falando, né, fake e, enfim, discriminação algorítmica e por aí vai, mas também na forma econômica, né, agora o Facebook, por exemplo, tem mecanismo para você realizar compra e venda dentro da própria plataforma, o Instagram é a mesma coisa. Então, esses países acabam sendo distanciados de certas inovações e isso é algo que a gente tem que se impor em pauta também. Pode passar, por favor. Também há casos em que a lei não se aplica. A lei não se aplica para quando pessoas naturais vai usar esses dados para fins exclusivamente particulares, ou seja, não entra questões comerciais aqui, questões econômicas, para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, e para fins também exclusivos de segurança pública, defesa nacional, para atividades que envolvam
repressão de infrações penais e por aí vai, e também não se aplica para quando esses dados forem provenientes de fora do território brasileiro e que não sejam objeto de comunicação ou de compartilhamento de dados, que mais tarde eu vou explicar também, compartilhamento desses dados com agente de tratamento brasileiro, com o objetivo de transferência internacional de dados, que a gente também vai ouvir mais falar sobre em próximas aulas, e com transferência, né, desses dados com países que não seja o país de proveniência. Eu vou trazer agora alguns conceitos. Esses conceitos, como eu disse inicialmente, né, eu estou aqui falando das primeiras leis da LGPD, e esses conceitos estão todos abarcados no artigo 5º e seus incisos. Importante frisar também que eu não vou citar todos os conceitos aqui, vão ser só alguns, porque outros a gente vai trabalhar com melhor ênfase ao longo do curso. Então, para ficar mais didático, eu trouxe alguns que eu acho essencial para a gente começar. O primeiro deles é o dado pessoal. O dado pessoal, basicamente, é toda a informação que torna possível identificar uma outra pessoa, né? Que faz com que essa pessoa natural seja identificada ou torne ela identificável. O dado pessoal sensível também vai ser a mesma coisa, mas ele trata de dados mais delicados, mais sensíveis, ou seja, aqueles dados que, se ocorrer, por exemplo, um vazamento, pode gerar uma discriminação maior, pode ser mais invasiva à privacidade da pessoa, e por isso eles são tratados de forma mais cautelosa, digamos assim. Outro termo também apresentado é o dado anonimizado, e aqui é importante frisar que não é porque um dado não está diretamente relacionado a uma pessoa que ele é um dado anonimizado. Eu trouxe um exemplo para a gente entender um pouco melhor. Imagina um banco de dados com 10 pessoas. Essas 10 pessoas, a gente tem a informação de pessoa com 20 anos. Se 10 pessoas desse banco de dados têm 20 anos, isso pode ser considerado um dado anonimizado, porque a gente não sabe de quem se está falando. Em contrapartida, se dessas 10 pessoas, uma pessoa apenas tem 20 anos, não é um dado anonimizado, porque apesar de não estar diretamente relacionado àquela pessoa, ele pode ser sim usado para identificar ela. Então, eu sei que a única pessoa de que eu poderia estar falando é aquela única com 20 anos de idade. A anonimização, portanto, vai ser você realmente utilizar os meios técnicos possíveis e plausíveis, né, disponíveis na época do tratamento, para evitar que esse dado torne possível a identificação de alguém. Então, você tira essa característica de identificar uma pessoa, o titular desse dado. Então, esse é o fenômeno da anonimização, o processo de anonimizar um dado. O banco de dados, como eu disse, é basicamente esse conjunto de dados pessoais, como eu citei no exemplo, essas 10 pessoas, os dados dessas 10 pessoas em conjunto, se tornam um banco de dados. A gente também vai ter conceitualizações assim de titular e de tratamento. O titular é aquela pessoa que é a dona de um dado pessoal, é aquela pessoa que o dado pessoal pertence a ela, e o tratamento é qualquer operação realizada relacionada a um dado. Você só não trata um dado quando você não tem acesso a ele. Qualquer outra coisa, você exclui um dado, você coletar um dado, você compartilhar o dado, tudo isso é um tratamento de dado. A gente também tem figuras importantes e conceituadas pela LGPD, que é a do controlador e o operador. O controlador, para simplificar, é basicamente quem controla as decisões referentes ao tratamento de dado. Então, é quem vai tomar essas decisões para que o operador opere isso, para que o operador execute as decisões que foram feitas. A lei conceitua essas duas entidades, né, essas duas pessoas, como agentes de tratamento, que, como a própria lei diz, é o controlador e é o operador. E é importante aqui pensar também que a responsabilização civil vai ser aplicada dependendo da onde o vazamento de um dado, por exemplo, ocorreu. Então, se foi na figura do controlador, se, por exemplo, ele tomou uma decisão errada que fez com que um dado vazasse, aí a responsabilização civil recai sobre esse âmbito. Se, ao contrário, foi por conta de uma execução mal feita do operador, aí a responsabilidade civil é nesse âmbito de atuação. E é importante frisar também que há casos em que tem tanto o controlador quanto o operador em uma única pessoa. Outra figura que aparece é a figura do encarregado, também é conhecido como o DPO, né, o Data Privacy Officer or Protection Officer, e ele vai ser basicamente o canal entre o titular daquele dado, o operador, os agentes de tratamento e a ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados.
A gente tem aqui, como eu disse, que iria explicar o uso compartilhado de dados, que é basicamente os órgãos ou entidades públicas, entidades específicas, desculpa, que compartilham os dados com outras entidades para que seja possível realizar o cumprimento de uma obrigação legal que eles tenham. Então, quando a gente fala de uso compartilhado de dados, é justamente essas entidades compartilhando entre si algum dado que ela tenha para esse fim de obrigação legal. E essa primeira aula é basicamente isso, então, como eu disse, é bem conceitual e são bem inicial, assim, só para vocês entenderem um pouco o geral da lei, né, o início dessa lei, o que ela trata, quais os fundamentos. Na próxima aula a gente vai explicar um pouco melhor sobre os princípios e algumas outras questões, e aí sim a gente começa a se aprofundar na lei e ter uma aula mais completa, digamos assim. Então, acho que é isso por hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês continuem acompanhando. E qualquer dúvida, novamente, seguimos à disposição.